Efésios 2:20 diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina. Amém? E vai lá para 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, do versículo 1. Diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente ou com palavras de sabedoria, nem com muita sabedoria para lhe proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber de vocês, a não ser de Cristo Jesus, este o crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm muita maturidade, mas não da sabedoria desta que era, ou dos poderosos desta era, mas estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o estivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia está escrito: olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós, igreja, amém? Vamos lá. Deus revelou a nós, por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha o poder da igreja. Deus revela as coisas mais profundas na sua igreja. Aleluias. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque para eles discerni-las precisa ser espiritual. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente de Deus para que ele possa instruí-nos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que nós vemos aqui... Ô Jesus, não pode apagar agora não, filho. Sim. O que nós vemos aqui é que essa igreja, ela fundamentada na palavra de Deus. Quando nós vemos no domingo passado sobre o que é a igreja, como surgiu a igreja, e essa igreja como ela se manifesta. E nós vemos que a igreja não é um templo, não é um hospital, não é um lugar, mas a igreja é esse povo reunido. É essa igreja que é reunida em nome de Jesus, e através de Jesus, e através da ordem do trabalho dos apóstolos lá no passado. E nós somos edificados em Cristo Jesus como igreja. Mas essa natureza precisa se manifestar nesta era, neste tempo. E o que Paulo aqui está falando é que quando ele chegou na igreja de Corinto, ele não chegou com toda a sabedoria, mas ele chegou com temor e tremor.
Mas nós vemos que essa igreja que nós aqui, a qual congregamos, ela é uma igreja confessional, ou seja, nós confessamos a Cristo, confessamos que Ele é o nosso Senhor, e que Ele é o Senhor deste lugar, dessa casa. Então essa igreja confessional, nós destacamos esse compromisso com esses princípios e ensinamentos descritos nas Escrituras. Nós fizemos hoje o DNA com o Daniel, e é tão interessante que ali descrevia alguns pontos sobre do que é essa igreja confessional, da qual nós fazemos parte e por que nós estamos aqui. E é mais que um simples alinhamento teórico, é uma entrega, é uma prática, é uma verdade revelada na Bíblia. Essa igreja, ela se manifesta de tal forma que o mundo passa a observar como ela se porta, como ela se movimenta, como ela age, porque está dizendo aqui, é através dos princípios contidos nas Escrituras. Ou seja, tudo o que nós fazemos é através dos princípios da palavra de Deus, e nós somos regidos por ela. Amém? Então o termo confessional implica que essa igreja não apenas professa a sua fé verbalmente, mas vive de acordo com as verdades que nós abraçamos. Ou seja, se nós falamos que tal coisa é errada, nós assim simplesmente não falamos, mas nós agimos e praticamos e entendemos que são esses os princípios da palavra de Deus. Quando ele diz assim, que nós não devemos mentir, roubar, falar, nós assim não apenas confessamos, mas nós falamos, porque a palavra também nos instrui, não ser de ouvintes, mas praticantes. Então essa igreja, ela precisa ser praticante também da palavra de Deus, não somente ouvinte ou só falar, mas agir dentro daquilo que o Senhor fala. Então, cada aspecto dentro da vida da igreja, dentro da adoração, da prática diária, são verdades eternas contidas na palavra de Deus. Então, verdades e práticas diárias, a qual nós ali colocamos e fazemos e buscamos, isso vai nos edificando como igreja, porque a cada dia, não é somente nós virmos aqui no domingo, ouvirmos um bom louvor, uma música, encontramos o nosso irmão, como nós falamos, nós viemos aqui conhecer os nossos irmãos, nós não viemos fazer amigos, porque a amizade às vezes se desfaz, mas irmão, não existe isso, irmão, existe? Por mais que você fale assim, eu não tenho muito contato com ele, mas ele é seu irmão. Eu tenho 2 irmãs, tenho pouco não, né? Agora, quase a gente não se vê, mas são minhas irmãs, eu as amo. E toda vez que a gente se encontra, a gente celebra. Toda vez que nós nos encontramos, nós ali damos risada, elas são muito expansivas, principalmente a minha irmã Ellen, ela é bem expansiva, ri alto e fala, e é uma alegria estar com ela. Mas ela é minha irmã. E quando nós viemos à casa de Deus, nós encontramos os nossos irmãos. Tem aquele irmão mais quietinho, tem aquele irmão mais contido, tem um irmão de outro estado, tem um irmão de outra cidade, tem um mais baixinho, um mais alto, um mais fortinho, tem os irmãos maromba, não é não, Navitão? É nós. Navitão quer levar todo mundo aí. Ele falou que da próxima vez vai colocar um pote de whey aqui para mim. Mas nós somos essa grande família, e essa grande família, ela precisa se manifestar. Mas qual é essa natureza dessa igreja que está fundamentada aqui? Essa igreja, ela está fundamentada na palavra de Deus. Como nós vemos isso? Cristo é a fé, é a palavra encarnada, a palavra viva. Porque lá em João 1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é a palavra que se humanizou. Ele veio até esse lugar e se humanizou. Então esse Verbo estava entre nós, Deus feito homem. Então a igreja bíblica, ela possui Jesus Cristo como seu fundamento. Muitas igrejas ou, vamos dizer, denominações surgem, mas elas estão fundamentadas na palavra de Deus. Elas estão fundamentadas fielmente aquilo que a Bíblia diz. Nós estávamos comentando, né, Dan? Entrou um casal e começou a conversar ali, enfim. Mas eles falavam de Deus, cantavam louvores de Deus, mas não praticavam o que é a palavra de Deus, ou seja, só praticavam aquilo que era conveniente a eles próprios, e não aquilo que a palavra de Deus estava dizendo, o que o Cristo está dizendo.
Porque as Escrituras já diziam isso, que nos fins dos tempos buscariam mestres para si mesmos. Pessoas que buscariam prazeres para si, coisas para si, falando: olha, esse tipo de religião me agrada, esse tipo de teologia me agrada, ou isso, mas esqueceram de examinar as Escrituras. Quando nós dissemos e insistimos aqui, examinem as Escrituras, busquem a palavra, é para que nós não sejamos confundidos. Quando alguém chega com uma vã doutrina, você fala: não, aqui se prega a verdade da palavra, que é Jesus Cristo. E nós estamos fundamentados dentro dessa palavra, porque lá em Efésios 2:20, assim, que conforme nós lemos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que já profetizavam de que Cristo viria, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Essa pedra que é o início de tudo. Quando você vai iniciar uma construção, você coloca um tijolo, um bloco, e a partir daquele bloco é que surge toda uma casa, que surge todas as paredes, que tudo ali é edificado. E se esse bloco estiver torto, toda a sua casa vai ser torta. Então não dá para edificar uma igreja em cima do Éder, não dá para edificar uma igreja em cima da Kelly, do pastor Wanderson, da pastora Érica, ou de seja quem for. Ela só pode ser edificada em cima de Cristo Jesus. Não dá para edificar em cima de nós, porque nós somos falhos. Mas quando nós estamos edificados na pedra que é Jesus, nós teremos que nos endireitar. Essa parede vai crescer reta, no prumo, alinhada, nem para baixo nem para cima, mas reta, nem assim, nem para lá, nem para cá. Ele é a pedra perfeita em Cristo Jesus. Aleluias. Essa igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus e fundamentada nas Escrituras. Se não existe uma igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há uma igreja verdadeira sem a fundamentação bíblica. A igreja bíblica, ela repousa inabalavelmente sobre essa palavra, e ela é sólida. Primeiro nós proclamamos a Deus, a Cristo, como essa palavra, e manifestamos ela viva, aqui no nosso meio, na cidade onde nós estamos, porque nós estamos proclamando aquele que veio e que fundou este lugar, que fundou essa igreja. Nós reconhecemos em Jesus Cristo, e Jesus não se limita apenas a ser esse mestre ou líder, pois Ele constitui essa fundação sobre a qual a igreja é edificada, e essa centralidade não é apenas uma escolha, mas uma necessidade essencial para qualquer igreja que almeja ser verdadeiramente bíblica. Ou seja, se há um lugar que não fala de Jesus, não é uma igreja. Se é um lugar que não te leva a Jesus, não é uma igreja. Se é um lugar que te fala, a Bíblia tem bênçãos, a Bíblia tem cura, tem promessas, mas ela tem principalmente quem? Através de Jesus. Todas essas coisas só vêm através de Jesus. E se neste lugar de repente só estão falando de bênçãos, e porque você vai, e porque vai acontecer, e porque isso, e você fala, tá, mas e Jesus? Porque às vezes nós estamos carregando a bênção de Jesus, Paulo, carregando a bênção, estamos lá, eu sou abençoado, mas quando você espreme, sai o quê? Qual é a essência que sai de dentro de você, quando alguém encosta perto de você? O que sai das nossas bocas, o que é transbordado de nós, quando alguém encosta aí e fala assim, eu preciso de uma palavra, e você fala, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus para você. Essa é a natureza da igreja. Em Efésios 3:10 diz assim, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes, ou seja, Deus quer mostrar a todas as autoridades, sejam elas espirituais ou terrenas, a sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria se manifesta na igreja dele, se manifesta no povo dele, se manifesta em você, em mim, em nós. E é através dessa igreja unida que ela se manifesta.
Lá em Efésios 3,18 diz assim, só vamos entender a imensidão do amor de Cristo através do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Ninguém tem tudo sozinho. É só através do corpo de Cristo. É só através do corpo de Cristo. Mas pastor, existem várias igrejas. Sim, existe. Se nós formos na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, nós tínhamos as igrejas da Ásia, e cada uma delas tinha uma revelação de quem era Cristo. Nós já pregamos sobre algumas delas aqui, e cada um tinha uma parcial daquilo que era Cristo, mas quando elas se uniam, todas elas manifestavam o Cristo Jesus. Então, nenhuma igreja tem a plena revelação do Evangelho. Nós precisamos da porção que está um no outro, para nós termos o pleno entendimento completo da mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Às vezes nós estamos orando por algo, por algum dom. Eu quero dom disso, eu quero dom daquilo, eu quero dom daquilo outro, e a gente quer. A Bíblia diz que nós devemos procurar isso. Mas às vezes você não recebe e a gente fica chateado. Mas conforme disse, se manifesta no outro, esse corpo. E às vezes o irmão do seu lado tem o dom que você não tem. Então celebre, então honre, então busque e fala, glória a Deus pelo dom que há na sua vida. Glória a Deus porque Deus tem derramado sobre você. Glória a Deus porque Deus vai te usar nesse dom. Potencialize o dom que há no seu irmão. Potencialize aquilo que ele carrega. Potencialize aquilo que ele recebeu de Deus como habilidade, como autoridade. Porque essa natureza é uma natureza também de celebrar. E porque às vezes nós não celebramos aquilo que o nosso irmão carrega? Porque às vezes a gente fica com inveja. Mas ele prega desse jeito, ou ele canta desse jeito, só porque só o Jeff toca. Porque ninguém procurou aprender. Fala aí, Jeff. Procura o Jeff. Aleluia, glória a Deus. Bem lembrado, Paulo. Nós estamos precisando de pessoas para servirem lá na mídia. Amém? Ele me falou esses dias. Se você deseja operar esse telão, iluminação, seja o que for, para servir ao nome de Jesus, pode procurar o diácono Paulo aqui, em nome de Jesus. Se você deseja controlar esse som, abaixar o som quando o pastor estiver gritando, você pode procurar o diácono João ali também. Se você quer tirar fotos, ou você tem essa habilidade, você pode procurar ali, a diaconisa Gabriela ali no fundo. É isso, é como igreja, essas diferentes habilidades, elas formam este corpo perfeito em Cristo Jesus. Mas nós temos que celebrar a Jesus. A natureza da igreja, quem somos nós? A natureza da igreja não é aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós fazemos, ela precisa ser resultado daquilo que nós estamos nos tornando. O que nós estamos nos tornando como igreja? Uma boa notícia ou uma má notícia? Alguém que celebra e que prega o nome de Jesus Cristo, ou que envergonha o Evangelho? Alguém que fala do amor de Cristo, ou é aquele que fala mal do seu irmão? É aquele que carrega e que levanta e fala assim, vamos? Ou é aquele que fala, não, chuta, vai embora? Qual igreja estamos nos tornando? É essa igreja que vai morar no céu, que vai celebrar e que, independente de todas as situações, você está ali porque você está num propósito? Ou é a igreja que, não, deixa para lá, não serve para nós? Quantos de nós às vezes já ouvimos em lugares, em situações, você não serve, mas o que Cristo diria a nosso respeito? E o que Cristo diria a nós? Nós somos uma boa notícia. Mas o que eu acho interessante é que nessa igreja, nessa igreja que revela essa natureza, ela precisa revelar Cristo. Então nós vemos lá em 1 Coríntios 2, que Paulo chega na igreja de Corinto, numa igreja que, uma região, um lugar que tinha muito conhecimento, que tinha muitos teólogos e pessoas e filósofos, enfim, e era uma igreja que tinha muito conhecimento, que tinha muito autoridade ali naquilo que eles falavam. E também falam que eles tinham poder, ou seja, eles sabiam utilizar os dons a qual eles tinham. E
Paulo chega e fala assim, ó, eu não trouxe nada de palavras de sabedoria. Paulo, hein? Paulo que estudou com Gamaliel, o cara estudado, o cara, né? Era o cara que fundou aquela igreja. Ele fala assim, ó, eu não vim aqui com palavras tal, assim, cabulosas. Eu vim aqui só com uma intenção: saber se tem Cristo aqui dentro. Eu quero saber se tem Cristo. Olha só, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser de Cristo Jesus, e principalmente a sua morte na cruz. Ou seja, aquela igreja estava falando, estava profetizando, talvez eles chegavam lá e falavam filosoficamente, os caras estavam pregando, e acontecendo, e o outro saindo no poder, rodando, girando, sapateando. Mas Paulo chega e fala assim: cadê o Cristo revelado aqui neste lugar? Nós precisamos revelar o Cristo, nós precisamos nos tornar esse Cristo, nós precisamos nos enchermos de Cristo. Era uma igreja que tinha uma característica muito peculiar com os nossos nos dias de hoje. Às vezes nós chegamos em um lugar, tem muito poder, acontecendo, raios e trovões e tudo mais, piruetas. Mas e o Cristo revelado? E a palavra que está sendo pregada, e aquilo que nós estamos transmitindo às pessoas, é o Cristo ou é somente a revelação daquilo que nós recebemos, ou as habilidades que nós recebemos? As habilidades que nós recebemos são para servir a Jesus, mas o que nós temos que transmitir é Jesus, e não as nossas habilidades, porque através dela Cristo vai ser manifestado. Porém aquela igreja era a mais infantil e carnal daquela época. Uma igreja cheia de conhecimento e cheia de poder, e era infantil e carnal. Que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Uma igreja madura e espiritual, centrada no Cristo, ou uma igreja infantil e carnal? Que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Qual é a nossa natureza? O que nós estamos buscando diante de Deus? O que nós viemos fazer aqui neste lugar? Nós pregamos no domingo passado que nós viemos aqui aprender e ter esse conhecimento e levar essa mensagem a outros. Mas simplesmente nós viemos aqui para apontar dedos, para falar, ninguém não manifestar o Cristo, não é igreja. Desculpa se eu estou falando alguma coisa assim, mas é a palavra de Cristo. Não é o que nós fazemos ou o quanto nós fazemos, é o quanto Cristo foi formado em nós. É o quanto Cristo já foi formado em nós. É esta a natureza que nós temos. Então nós vemos que hoje existem inclinações a diversas teologias e muitas coisas, mas isso tem mais sido, vamos dizer assim, não tem sido benéfico, porque tem trazido divisão, porque um acredita nisso, um acredita no outro, um acredita naquilo, e estão esquecendo de pregar o Cristo, estão esquecendo de manifestar o Cristo Jesus. E aí se enchem de conhecimento, de palavra e tal, e chega lá Paulo, não, porque você é arminiano, ou você é isso, ou você é paulino, ou você é corintiano, ou você é palmeirense, não sei, está amarrado em nome de Jesus. Somos São Paulinos. Glória a Deus, aí se manifestou. Porque Paulo assim pregou. Nossa. E nós assim nos convertemos. Glória a Deus. Mas isso o que tem acontecido? As pessoas têm sido alcançadas através desse conhecimento. As pessoas têm sido tocadas por aquilo que nós estamos falando, ou pela vida que estamos vivendo, ou a igreja que nós estamos nos tornando. Se o nosso conhecimento não alcança o perdido, é inchaço. Simplesmente incha. Sabe aquele peixinho baiacu, quando a gente toca nele, faz assim. Não dá para comer, não é bonito, só inchaço. Se o nosso conhecimento não tem alcançado os perdidos, os desfavorecidos, não é crescimento, é inchaço, é em vão. Por isso que eu disse, precisamos crescer na graça e no conhecimento.
Se seu conhecimento vai ser usado com a graça de Cristo para alcançar os perdidos. Como eu disse, o quanto o Filho de Deus já foi formado em nós. O quanto o Filho de Deus já foi formado em nós. Conforme disse, quando nós convidamos alguém para vir a este lugar, ao nosso meio, a este ambiente, o que ele vai encontrar? Deus. Se ele for na sua casa, o que ele vai encontrar? Deus. Ele vai encontrar o Cristo. Ou ele vai encontrar alguém resmungão? Ele vai encontrar alguém que prega as boas novas e fala: a salvação, Jesus está voltando, a sua casa vai ser restaurada. Ou você vai pregar: mas sabe o que é? Que é uma igreja, isso aqui. O que nós estamos nos tornando? Qual é a natureza que nós estamos transmitindo? O que nós estamos transmitindo ao mundo? Aleluia! Desculpa se não é uma palavra muito de ânimo. Às vezes Deus vem e nos traz uma palavra mais de alinhamento. E sabe que às vezes nós confundimos a nossa missão com o nosso chamado. A nossa missão é: ide. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos, pregando em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Mas o nosso chamado, não é ide, o chamado é volta. O chamado é volta, ou seja, volta para o lugar aonde eu te coloquei. Volta. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos perdemos nessa missão. Sabe quando Adão caiu? Quando Adão pecou, o que aconteceu? Deus se manifestou ali e falou assim: onde está você? Ou seja, ele chamou de volta. Ele falou assim, e Adão se escondeu, né? Falou: não, mas sabe o que é? Pecadinho, pecou aqui. E Deus está te chamando. Não era para você ter saído da minha presença. Não era para você ter saído da minha presença. Não era para você ter saído do lugar da onde eu te chamei, da onde eu te restaurei, da onde eu te coloquei para ser ungido, para ser usado, da onde eu te coloquei para ser capacitado. Deus te chama para esse lugar. É um chamado. Mas às vezes nós ficamos olhando. E aí o segundo chamamento que ele faz é para Caim. Lembra Caim? Onde está seu irmão? Sei lá. Sou eu o guardião dele? Não sei nem o que você está falando. E sabe que às vezes como igreja nós estamos fazendo isso. Onde estão os perdidos? As prostitutas, as meretrizes, os bêbados, as pessoas perdidas, o centro de macumba. Aonde estão? Ah, não sei. Não é problema meu. Eu estou indo para a igreja. Só eu estou sendo salvo. Será que esse chamado que Jesus está falando para nós tem feito sentido nas nossas vidas? Será que a cada convite que nós deixamos de fazer, alguém deixou de ser alcançado naquele dia? Será que o convite que nós deixamos de fazer, muitas das vezes aquela pessoa poderia ser alcançada num abraço lá na porta, poderia ser alcançado por uma criança, por um tio lá no TB Kids, poderia ter sido alcançado por uma nota de um teclado, numa guitarra, num tom de bateria, numa voz, num sorriso, num abraço. Então quando nós vemos a igreja, nós expressamos aquilo que nós recebemos de Deus, ou seja, a alegria que nós recebemos, nós abraçamos, nós beijamos e contagiamos. Mas e se nós não convidamos e fala assim: não é problema meu, não é problema meu. Talvez eu tenha, não sei, algumas pessoas aqui que já vêm, eu não sei. Talvez eu sou até chato no WhatsApp lá: oi, tudo bem? Hoje vai ter culto. Hoje vai ter culto. Hoje vai ter culto, tudo bem? Como é que tá?
Porque eu sei aquilo que eu recebi, para onde eu estou indo, e eu quero que todos vocês vão comigo. Eu sei aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, então eu quero compartilhar aquilo que Deus tem colocado. Então não é simplesmente só um convite, é um chamado que Deus está chamando, fazendo: vem para este lugar da onde você não deveria ter saído. Vem! A vocação da igreja está mais relacionada com aquilo que ela precisa se tornar do que aquilo que ela precisa fazer para Deus. Porque o que vai permanecer não é o que eu me tornei e não o que eu fiz. Porque o que você fez pode ser que daqui a um tempo as pessoas se esqueçam. Mas o que você se torna, as pessoas não se esquecem. A sua transformação de vida, as pessoas não vão esquecer. Aquilo que você era anteriormente, mas aquilo que você é hoje em Cristo Jesus, e muitos ainda vão lembrar: olha, lembra daquele lá? Lembro, mas hoje ele é um restaurado. Lembra daquele lá, como ele estava caído? Lembro, mas hoje ele está aqui, ele está louvando a Deus, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura. É aquilo que você é, se torna, não é aquilo que você faz. Aquilo que você faz é uma consequência daquilo que você se torna. Então a igreja fala daquilo que nós estamos nos tornando e não daquilo que nós fazemos somente aqui no domingo à noite. Fala de um povo que se relaciona com o Filho de Deus, um povo que se relaciona com Ele. Não é sobre fazer um monte de coisas para Deus, mas é sobre se tornar um com Jesus, é se tornar parecido com Cristo. Aleluia! Então o chamado não é ide, é volta. E quando eu volto, os meus olhos estão abertos para responder aonde está o meu irmão. E cada vez que eu vou em direção a alguém, eu não vou só por causa, eu vou porque a minha esperança é ser parecido com Cristo Jesus. E eu chegar a essa pessoa e falar assim: Jesus tem solução para a sua vida, Jesus te ama, e você vai sair desse buraco, você vai ser restaurado. Mas nós precisamos ser parecidos com Ele. E nós não vamos responder apenas porque o pastor disse, eu preciso responder, ou a Bíblia está dizendo. Não, eu vou responder porque eu quero manifestar o Cristo Jesus aqui nesta terra. O Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e não um bom conselho como nós podemos oferecer salvação. Quer salvação? Quer salvação? Quer salvação? Quem não quer salvação? Todo mundo quer salvação, mas ninguém quer viver como Cristo. Todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer se arrepender. Se você sai oferecendo: você quer salvação? Quero, toma. Então vem. Jesus disse que: vinde como estás. Ele fala assim: vem. Mas você não vai ficar como você está. Ou seja, nós oferecemos a salvação, mas nós vamos ser parecidos com Cristo Jesus. Nós vamos ser transformados através da palavra de Cristo. Porque essa é a nossa natureza. A natureza aonde Cristo manifesta. Então a vocação não é nada mais, nada menos do que alcançar a plenitude da graça de Cristo. Sermos parecidos com Cristo. E essa natureza se manifesta na igreja, quando ela é, anota aí, primeiro, habitada pelo Espírito Santo de Deus. Essa natureza se manifesta quando a igreja é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é dirigida e capacitada por Ele. Então o Espírito Santo é essa força motriz da igreja. Então essa obra do Espírito começa nos trabalhos do convencimento do pecador, porque não somos nós que convencemos, a nossa missão é anunciar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo, que está em você, que está em mim, que está em nós, e que Ele se manifesta através da sua vida. E é Ele que convence, é o Espírito que convence o ser humano do pecado. E o Espírito Santo, lá em João 16, do 8 ao 11, assim, quando Ele vier, João 16, do 8 ao 11, você pode anotar aí, nós vamos ler rapidamente. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça, do juízo, do pecado dos que não creram em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Ah, mas como isso se manifesta? Como nós podemos ver isso? Na própria Bíblia explica isso. Lá em Atos 16, 14, diz assim, ó: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aleluia! É o Espírito Santo que abre o nosso coração para que nós entendamos aquilo que Ele diz através das suas Escrituras. Então essa igreja, ela é cheia desse Espírito Santo e os entendimentos são abertos. Essa sabedoria vem sobre nós para que assim nós professemos a verdade de Cristo Jesus. Aleluia! E esse relato evidencia essa obra do Espírito Santo. O Senhor lhe abriu o coração. Talvez o nosso coração esteja fechado, talvez o nosso coração esteja como pedra, mas o Espírito Santo, Ele quer entrar no seu coração. E não sou eu, não é a banda, não são os pastores, não são os diáconos ou os líderes que vão colocar isso. É o Espírito Santo. Mas você precisa abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre e transborde na sua vida, entre e te faça entender e compreender tudo aquilo que Ele quer falar, tudo aquilo que Ele quer manifestar e revelar. É um esforço, é uma busca. Ó Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, entra no meu coração. Espírito Santo, manifesta. Mas como Ele se manifesta? Através do jejum e da oração, através da nossa busca no secreto, através da leitura da palavra. Porque se nós viemos só o domingo buscar aqui, vai ser difícil. Como nós queremos ter resultado às vezes na academia, ainda uma vez na semana, visto eu. Eu falo por experiência própria. Aí às vezes eu quero ter resultado. Aí você olha lá, né, Julião? A gente olha assim, aquela já está mais forte, né? Assim. Aí você quer ter resultado em uma vez. Aí eu olho essa galera que levanta 4, 5 da manhã e vai para a academia. Eu falo, oh, misericórdia, esses caras são psicopatas. Mas sabe o que é? É a persistência que eles querem buscar o resultado daquilo que eles almejam. Porque não é só pela estética, também é pela saúde, é pelo bem-estar, é pelo bem-estar emocional, mental, físico e tudo mais. Como o pastor Tiago lá de Alphaville diz, eu vou cuidar do templo que Jesus assim fez, para que eu anuncie a palavra que Ele me deu, a palavra que está em mim. Eu preciso cuidar desse templo, dessa ferramenta, para que anuncie a palavra de Deus. Mas não é só cuidar do nosso físico, como, né, acorda e vai, e tem esse processo de treino, mas é também na busca da palavra de Cristo. É na oração, é no jejum, é no relacionamento com Deus, é no relacionamento com os irmãos, é no relacionamento com todos, é no relacionamento dedicado. Por quê? Porque adianta nós termos esse relacionamento todos e não nos relacionamos com o nosso irmão. Como pode isso? Por quê? Porque está escrito na palavra que nós devemos viver em comunhão e em união com os nossos irmãos. Porque é sobre esta união que Deus vai derramar a sua bênção. Palavra, não sou eu. Palavra. A igreja, portanto, não é uma assembleia de indivíduos, mas um corpo vivificado pela transformação do Espírito Santo de Deus. E a habitação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, ela não é passiva. Ela é dinâmica, ela é transformadora. O Espírito Santo, Ele capacita cada um a viver uma vida que glorifica a Deus. E essa capacitação, ela é essencial para que nós sejamos corpo de Cristo aqui na terra. Sem a influência capacitadora do Espírito Santo, a igreja perde a sua vitalidade, tornando-se inoperante e distante da sua verdadeira essência. Ou seja, nos tornamos um clube, não nos tornamos uma igreja.
Se nós não temos o Espírito Santo, é simplesmente um clube, uma reunião que nós vamos lá no domingo, tocamos, oramos, conversamos, vamos embora, passamos 2 horinhas e legal. Não tem uma vida transformada, não tem um alvo para Cristo, não faz planos para a eternidade. Nós fazemos planos para tantas coisas, mas não fazemos planos para a eternidade. Nós não pensamos no céu como nós deveríamos pensar. Nós não pensamos no Cristo que vai voltar como nós pensamos. Nós cantamos aqui, ó: amado das nações, aquele que por nós se entregou. Adoramos aquele que era e há de vir. Te esperamos aqui. Isso tem saído só da nossa boca para fora, ou tem saído do nosso coração almejando Cristo Jesus? Qual igreja nós estamos nos tornando? Uma igreja que professa de coração ou somente com a boca? A palavra de Deus diz que vocês me adoram somente com os seus lábios, mas distante está o seu coração. Distante está o coração de Deus. Mas a igreja que é manifestada, o Espírito de Deus, é habitada pelo Espírito Santo, ela fala de coração, ela adora de coração, ela pula de alegria, ela celebra quando ela está na presença de Cristo, ela adora o Senhor de todo o coração, e não somente por conveniências. Eu vou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Sabe o que é? Desculpa, mas talvez você vai acabar indo para o inferno. Não sei, eu não estou jogando ninguém no inferno. Mas sem a paz, sem essa comunhão, ninguém verá o Senhor. Segundo ponto: quem faz parte dessa igreja anda no Espírito. O mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, lá em Romanos 8,16. Quando alguém responde a essa mensagem da cruz, o Espírito Santo nele produz uma certeza dessa salvação. E agora, quando nós somos regenerados, nós vamos andar segundo o Espírito, sermos dirigidos com Ele. O fracasso da nossa vida espiritual está no fato de nós não andarmos segundo o Espírito Santo de Deus. O fracasso na nossa vida espiritual está ligado ao fato de nós não andarmos nessa esfera do Espírito, estarmos buscando. O Espírito, portanto, ele habita dentro de nós. Sem a capacitação dessa igreja, como eu disse, sem a capacitação do Espírito Santo, essa é uma igreja inoperante. Andar no Espírito não é apenas uma atividade, uma postura, ou estar aqui no culto e sair, oh meu Deus, estou fervendo, estou cheio. Não, é uma postura contínua de submissão e orientação divina em todas as áreas da nossa vida. Digo, porém, andai no Espírito e não cumpris a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Lá em Gálatas 6, do 16 ao 17. A habitação do Espírito Santo, ela precisa ser constante na nossa vida. Lá em Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo, quando há de vir sobre nós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, quanto em Jerusalém, como a Judéia e Samaria, e todos os confins da terra. Então nós precisamos entender que cada crente dentro de uma igreja, dentro de um local, ele anda pelo Espírito, ele tem o Espírito Santo, ele precisa ter o Espírito Santo, para que assim ele se manifeste, e ele testemunhe daquilo que ele está vivendo, ele testemunhe daquilo que ele recebeu, ele testemunhe daquilo que está dentro dele, porque sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria, na Judéia e aos confins da terra. Aleluia! Glória a Deus. É uma igreja una, é uma igreja que é indivisível. Ele compara essa igreja como um corpo humano, e o corpo humano ele não pode ser dividido, porque ele fica defeituoso quando ele se divide.
Lá em 1 Coríntios 12 fala sobre isso. Jesus disse que um reino dividido não subsiste, a casa dividida não prospera. Esse princípio se aplica para a igreja também. Se a igreja está dividida, ela não prospera, ela não cresce. E sabe que o diabo, ele não vai conseguir entrar na igreja por meio, às vezes, de uma perseguição, ou de uma luta, ou de algo. Se a igreja está sendo perseguida, essa igreja começa a buscar mais a Jesus, ela começa a ser mais fervorosa, ela começa a andar em direção ao Senhor, ela começa a glorificar e fortalece, porque ela está sendo perseguida, ela começa a correr, e ela começa a enfrentar, e ela vê na palavra assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas sabe o que o diabo coloca? Divisão. Divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja. Lá em 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo também em Cristo Jesus. E às vezes começa com: você não falou comigo hoje? Chegou na igreja e nem me cumprimentou. O que será que o irmão tem contra mim? Fiz alguma coisa para ele? E aí uma insatisfação, com uma outra insatisfação, com uma outra insatisfação, vira um fermento dentro da igreja. O diabo precisa fazer mais alguma coisa? Nada. Nós passamos a ser instrumentos de divisão, instrumentos do diabo dentro da igreja. E desculpa, eu não vou tolerar mais esse tipo de coisa dentro da casa do Senhor. Nós não vamos tolerar, como corpo de Cristo, nós não vamos tolerar mais isso. Sabe por quê? Porque isso divide e vai nos levar para o inferno. E não nos tornaremos uma igreja relevante se nós passarmos a praticar esse tipo de coisa. Porque tem aquele velho ditado: não, crente não fofoca, crente comenta para orar. Eu vou apresentar em oração. Não é não, Fábio? Fábio não vem no culto, vai assistir jogo do Palmeiras. Misericórdia. Aí talvez o irmão teve uma necessidade, teve uma outra coisa lá, e a gente julgando. Às vezes o irmão está passando por um problema e a gente começa a conjecturar e falar tanta coisa. Às vezes o irmão está passando por um problema, está chateado, sei lá, alguma coisa, e ele está ali concentrado, não falou, e aí você fala: nossa, cara, e aí? Chega lá, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Estou aqui. Também, faz um pix. Para nós, hein? É isso. Mas essa igreja una, ela é indivisível. Indivisível. Essa declaração, embora inicialmente tenha esse contexto político, mas ela tem uma profunda esfera espiritual dentro da igreja. Quando esse reino dividido não prospera. Você pode ler lá em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A divisão, ela enfraquece a igreja e mina a sua eficácia na proclamação do evangelho. E se há isso dentro de nós, nós estamos parando a proclamação do evangelho de Cristo nessa cidade. Se há isso no nosso meio, nós estamos parando aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, porque nós ficamos perdendo tempo com coisinhas em vez de proclamar o evangelho de Cristo. Em Efésios 4:3 assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O diabo reconhece a força da unidade, ele reconhece essa força, ele vai tentar a qualquer custo minar, mas nós temos que lutar contra isso.
Porque uma igreja unida, uma igreja forte, ela avança e prospera, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esta unidade não significa que nós todos somos iguais. Todo mundo é igualzinho, todo mundo é robozinho. Não, não é isso. Mas significa que nós vivemos numa harmonia rica nessa diversidade. Que olhamos, cada um tem uma habilidade, um membro, um jeito, e nós assim unidos proclamamos o Evangelho de Cristo, proclamamos a verdade de Cristo. Há unidade na igreja. Lá em Filipenses 2:2 diz assim, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Sentindo a mesma coisa. Nós devemos zelar por essa unidade de Cristo, zelar por essa unidade do corpo. Portanto, lá Paulo ele fala nessa igreja de Filipos, que ressoa nos nossos corações até hoje. Cada crente é chamado a contribuir com a unidade da igreja, promovendo esse ambiente de amor, de compaixão, de colaboração, pela busca da unidade completa. Uma tarefa exclusiva de todos nós que estamos aqui dentro. Não é só do líder ou de outro ou de um departamento, não. É da unidade do corpo da igreja de Cristo, dos membros dessa igreja, num chamado coletivo que todos nós devemos abraçar. E eu quero encerrar aqui. Lá em João 17, do 20 ao 23, diz assim, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviastes. E eu lhe dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Aleluia. Assim como Deus e o Filho e o Espírito Santo são um, nós temos que ser um com Cristo Jesus. Nós temos que ser um com o nosso irmão. Sem unidade não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor não pode haver qualquer experiência de unidade. Sem amor, cada um depende um do outro. Se nós amamos e servimos aos outros, começaremos a experimentar a unidade do corpo de Cristo. Aleluia. Essa unidade não existe a concordância em todos os detalhes, não, mas sim nesse alinhamento de princípios, esse alinhamento de princípios de Cristo, da palavra de Deus. Apesar das nossas diferentes variações de temperamentos, de jeitos e gostos, das vozes, das culturas, mas nós temos que andar unidos por Cristo Jesus e nos tornarmos parecidos com Ele, parecidos com Cristo Jesus. Esse entendimento nos capacita a superar barreiras e a abraçar uns aos outros com amor em Cristo Jesus. Então, porque ainda nós estamos vivendo uma natureza que não é a natureza da igreja de Cristo, porque ainda muitas das vezes nós estamos vivendo uma natureza que não condiz com aquilo que Cristo prega, com aquilo que Cristo fala, que nós devemos ser uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que avança, uma igreja que vive em amor. E o amor de Cristo foi derramado por nós lá na cruz do Calvário, e hoje nós estamos aqui para celebrar esse momento que Ele morreu e ressuscitou por nós, por essa igreja,
mas porque ainda nós não manifestamos este amor por Cristo Jesus, porque ainda nós continuemos a fazer coisas que não agradam a Deus, que diz que é contra a palavra de Deus, porque ainda nós devemos refletir. Eu quero que você feche os seus olhos e pense: Senhor, há algo em mim, Senhor, sonda o meu coração, Jesus. Há algo em mim aqui ainda, Pai, que faz parar, Senhor, o avanço do Evangelho de Cristo. Há algo em mim, Jesus, que impede, Senhor, o manifestar do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Há algo em mim que ainda impede o manifestar, Senhor, da Tua verdade lá fora, Jesus. Ó Espírito Santo, vem sobre nós, Jesus. Ó Espírito Santo, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Abre, Senhor Jesus, o nosso entendimento. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero, Jesus. Eu quero perder o som. Eu quero estar diante de Ti, Jesus. Outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez. Aleluias. De amor por Ti. Queridos, por que às vezes não, né? Sempre o Senhor, Ele precisa vir com uma palavra. Ele tem que vir com a palavra dEle. Sabe por quê? Porque nós estamos nos preparando para um reencontro. E Ele está avisando. Se Ele não tivesse avisado desse encontro que nós precisamos estar preparados, é uma coisa, mas Ele está avisando, Ele está voltando. Jesus está voltando. E o que é que você e eu estamos fazendo com isso? Como estamos nos preparando para essa volta? Como está o meu coração? Como está o teu coração? Porque com Ele, na segunda volta, não vai ter mais uma nova chance. Queridos, é a nossa última chance essa. Não tem mais outra chance, essa é a última. Esteja preparado para isso, porque essa é a última. E Ele vai olhar para nós e Ele vai dizer se conhece a nós ou não, se Ele sabe quem nós somos ou não. E depois disso, queridos, vai ter ou um endereço ou outro, e nós precisamos estar preparados para isso. Em 1 Coríntios 11 fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. Ele sabia que seria traído. Ele sabia. Só que ele escolheu não viver diante disso, aprisionado. Então, ele está dizendo para mim e para você hoje: olha para esse pão. Eu fui moído por vocês. E eu fui até o fim por amor a vocês. Então nós vamos ceiar e nós vamos dizer: Senhor, obrigado. Porque o Senhor já pagou um alto preço e o Senhor está nos avisando que o dia do encontro está próximo. E eu preciso estar pronta para isso. Podeis todos comer desse pão. Aleluias. 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 Glórias te damos, Pai. Obrigado, Jesus, que o Senhor tem nos avisado. Aleluias. Pega esse suco. Esse é o preço que Ele pagou por mim e por você. Esse é o preço.
é o preço que Ele tem nos ensinado e tem dito para mim e para você. Vai chegar o nosso dia, vai chegar o nosso encontro, e nós precisamos estar prontos para esse encontro. Podeis beber todos. Aleluias. Aleluia, celebramos a Ti, Jesus. Engrandecemos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é santo e poderoso, Jesus. Eu quero nessa noite aqui fazer um convite a você que talvez ouviu essa palavra, a você que talvez já ouviu essa palavra ou nunca ouviu, e é a primeira vez que você está aqui, eu não sei, mas que hoje você deseja levantar a sua mão para Jesus e falar assim, ó, eu quero andar com esse Jesus, eu quero ser parecido com esse Cristo, porque eu quero receber Jesus, e porque no último dia o meu nome será chamado e eu estarei de volta ao reino de Deus. Dê um sinal com a sua mão. Você que hoje deseja voltar aos caminhos de Jesus, talvez você andou, se desviou, andou por tantos lugares, por tantos caminhos, e Deus hoje te trouxe aqui para dizer para você, olha, estou te chamando para que você receba um ID. Estou te chamando para que você receba uma missão. Amém? Há alguém aqui nesse lugar que queira aceitar a Jesus? Há alguém que queira voltar para os caminhos de Jesus? Se nós não temos, nós assim celebramos a Jesus, porque nós vamos morar no céu todos juntos. Amém? Jesus, nós te louvamos, Pai, te engrandecemos. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, por cada um que esteve aqui. Obrigado por cada um que nos visitou. Obrigado por cada um, Pai, que veio aqui, Jesus, para derramar diante de Ti o seu coração, a sua vida, Senhor. Pai, que o Senhor assim possa derramar sobre eles, Pai, a Tua graça poderosa, Senhor. Que nós possamos pegar esse ID, Pai, essa palavra, Senhor, e anunciar, Senhor, a este mundo, aqueles que precisam ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Jesus. Pai, cuida da nossa família, da nossa casa, Senhor, de cada um de nós, ó Senhor, da nossa semana, Senhor, que seja uma semana, Pai, cheia do Teu poder, cheia do Teu Espírito Santo, Pai, cheia da Tua graça poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te exaltamos e te louvamos, Pai, e bendizemos a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Nós oramos, Pai, por aqueles que necessitam de uma cura, por aqueles que necessitam, Pai, de uma libertação, por aqueles que necessitam de um milagre, Senhor. Visita cada filho Teu, Senhor. Visita, Pai, ali a família do Alex, Senhor. O Alex que está ali, Senhor Jesus, enfermo no hospital, Senhor. Guarda ele, restaura a sua saúde, Senhor, no nome de Jesus. Pai, ali, Senhor, sobre a família do Júlio, Senhor, e a Patrícia, Pai. Senhor, que o Teu milagre assim possa se manifestar sobre a vida deles, Pai. Sobre a vida daqueles que necessitam hoje, Senhor, de um poder poderoso, de uma libertação maravilhosa, Senhor. Derrama sobre os Teus filhos, Pai, esta bênção, este poder, em nome de Jesus, Pai. Assim nós te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus.